Como é a inclusão da pessoa com deficiência em um curso de graduação? Será que é possível uma pessoa com deficiência visual estar numa faculdade? Eu quero hoje partilhar com você a minha experiência. Então vamos refletir sobre isso? É tempo de pensar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Wagner Silveira, eu tenho baixa visão, eu sou formado em filosofia, e também hoje sou estudante de psicologia, sendo que a filosofia eu fiz à distância e agora a psicologia eu estou cursando presencialmente. Então, quero partilhar nesse vídeo com você a minha experiência na graduação, fazendo esse comparativo entre a faculdade à distância e a faculdade presencial, para que você, que talvez tenha uma deficiência visual também, ou qualquer outro tipo de deficiência, possa tirar aí as suas próprias conclusões, a respeito aí de como é esse processo de inclusão, qual metodologia seria mais adequada, Então, vamos a fazer essas considerações no vídeo de hoje. Antes de tudo, quero te indicar para outros vídeos aqui do canal, onde eu já trato sobre as outras etapas da educação. Então já temos vídeo aqui falando desde o ensino fundamental, passando ali pelo ensino médio, que eu fiz inclusive o ensino médio com um curso técnico integrado. Foi uma experiência muito interessante, que me ajuda até hoje na faculdade, Eu fiz o ensino médio no Instituto Federal, e isso colabora muito, O ritmo de estudo no Instituto Federal se assemelha bastante, com uma graduação, então isso enriqueceu muito, a minha caminhada educacional. E eu relato tudo isso, nos vídeos anteriores aqui do canal. Inclusive o último vídeo que saiu, eu falei sobre vestibulares. Então ficou um vídeo muito completo, ficou até um pouquinho mais longo, mas vale muito a pena você conferir, porque ali eu destrinchei todo o passo a passo de como que acontece o vestibular, a inclusão, os processos de acessibilidade. Então, se você vai fazer um vestibular, seja o Enem ou qualquer outro, um processo seletivo, concurso público, ou conheça alguém que vá fazer e tem alguma deficiência, esse vídeo pode ajudar muito. Em geral, todas essas provas seguem esse mesmo protocolo. Aqui na descrição eu vou deixar aí os links para as playlists, para esses vídeos, para que você possa conferir. Então, ao final desse vídeo aqui, você vai lá na descrição e confere esses vídeos no canal. Como eu comentei lá no vídeo sobre o ensino médio, eu terminei o ensino médio em 2020, em meio à pandemia, o terceiro ano ali. Então nós precisamos nos reinventar ali para dar conta daquele ensino remoto. Então foi uma experiência interessante, conseguimos ali, a instituição conseguiu se reinventar e organizar o ensino de uma forma bem estruturada, e isso colaborou muito para a minha escolha quanto à faculdade, já que a gente ainda estava em pandemia e não sabíamos até quando aquele cenário ia continuar. Eu optei por escolher um curso que já fosse preparado para ser um curso à distância, já que esse seria o cenário de qualquer forma. Então eu optei pela licenciatura em filosofia, até porque licenciatura diz respeito ali a um curso que nos prepara para atuar na educação básica, e eu sempre estive um pouco inclinado para a área da educação, inclusive fui professor por alguns meses, então se vocês quiserem eu posso trazer essa experiência aqui depois também em outro vídeo, é só vocês deixarem aí nos comentários que eu providencio esse vídeo. E eu escolhi o curso de filosofia, sinceramente, sem saber muito o que eu iria encontrar, mas fiquei muito satisfeito com o que eu encontrei, Gostei muito do curso. Foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora, e tem me ajudado muito, inclusive na faculdade de psicologia. As duas disciplinas aí conversam muito entre si. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é tratar tanto do conteúdo dessas faculdades, mas sim ali da metodologia, da logística, a acessibilidade em si, o processo de inclusão. Então eu vou apresentar aqui alguns pontos, ao final eu vou colocar a minha opinião também, mas a partir desses pontos você analise o que faz mais sentido dentro aí da sua realidade. A primeiríssima coisa que nós precisamos ter bem claro na nossa cabeça
é que nós, pessoas com deficiência, podemos sim estar numa faculdade, fazer um curso de graduação, né? Nós temos esse direito, né, garantido pela legislação, né? Toda a legislação aí, né, mais de educação inclusiva, ela prevê a inclusão também na universidade. Isso não é muito falado, né? Quando nós falamos em inclusão educacional, muito se fala na inclusão na educação básica, mas pouco se fala, né, na inclusão, né, no ensino superior também. Mas é preciso, né, nos abrirmos para essa discussão. Então peço, né, também a você que trabalha com ensino superior, dê atenção a esse tema também, né, vamos discutir, né, as pessoas com deficiência também querem estar nesse espaço, né, e precisam ser acolhidas, né, e existem hoje muitos meios, né, muitos métodos, muitas formas de se adaptar, né, toda, né, seja a adaptação mais física quanto também metodológica, né, para que esse processo educativo seja eficiente, eficaz, né? Vou trazer então algumas questões, né, para a gente considerar. Claro que vai variar muito de instituição para instituição, de profissional para profissional, né, mas nós conseguimos aí com o diálogo, né, ir acertando as coisas, né, ir aí trabalhando para que tudo aconteça da melhor forma possível, né. É muito importante que nós que temos a deficiência também estejamos bem assim abertos, né, a esse diálogo, né, a fornecer para ali os professores, os funcionários, né, informações ali para que eles também possam nos ajudar. Quero crer que a maior parte, né, das situações aí de falta de inclusão, de falta de acessibilidade, se dá não por maldade, né, mas por falta de conhecimento, por falta de uma consciência, de um preparo. Então que nós possamos também estar abertos, né, a ajudar o outro a nos ajudar. Falando sobre a educação à distância, então, né, então passei por 3 anos aí de graduação à distância e no formato totalmente à distância mesmo, né, com aulas gravadas, somente a prova bimestral era presencial, sendo que o primeiro ano, na realidade, foi tudo online, né, por conta da pandemia, então nem tinha nem essas provas bimestrais presenciais. Mas de uma altura para frente ali do curso já voltou a ter normalmente, né, presencialmente essas provas, mas o restante, tudo, né, de forma remota. Então não estou falando aqui de um curso semipresencial, que é aquele que você estuda alguns dias presencial, outros online, e também não estou falando aqui de um ensino remoto ali com aulas ao vivo, não, era aula totalmente gravada, né, e disponibilizada, então era um formato totalmente à distância. É o fato de nós não precisarmos nos preocupar com deslocamento ou com a acessibilidade da estrutura, né, do prédio da faculdade. Né? Nós podemos fazer isso, estudar do conforto de casa. Né? Isso traz uma vantagem, né? Já que esses problemas de acessibilidade eles existem, né? Outra vantagem é a flexibilidade, né? Flexibilidade de horário, flexibilidade de ambiente, flexibilidade na metodologia, né? De estudo, né? De aprendizagem. Então a gente consegue ter bastante liberdade, né? Para estudar da forma que a gente acha mais efetiva. E também nós temos uma maior autonomia na adaptação de materiais. Então, no meu caso, né, eu tinha acesso às aulas, tinha acesso às apostilas em PDF, tudo ali na plataforma, e eu conseguia, né, ampliar tudo, né, no computador, né, e assim, né, realizar todas as atividades, realizar todos os estudos. Claro que para isso é necessário um certo domínio de informática, né, de computador, então... Né, se você já tem alguma dificuldade com informática, talvez você já encontre também alguma dificuldade, né, no ensino à distância. O primeiro deles é que pode ser um processo bastante burocrático, né? Pelo menos a realidade que eu experimentei era tudo bastante assim complicado, né, para questões de estágio e tudo mais, as documentações necessárias. Era tudo bastante assim burocrático, né? Claro que isso pode variar de instituição para instituição, mas isso acabava sendo uma dificuldade, né? E aliado a isso, somado a isso, né? Nós temos ali um certo distanciamento, né? Da instituição, né? Dos funcionários, né? Então a gente não tem uma assistência tão próxima assim,
por mais que às vezes haja ali um tutor presencial no polo a quem a gente pode recorrer, mas em geral a gente fica um pouco por conta. Então nós não conseguimos, né, ter vínculo com professores, pois as aulas são gravadas. Então o máximo que a gente consegue, né, é uma participação ali em um fórum de discussão, mas às vezes pode ser que a resposta demore a vir. Não existe vínculo com colegas, então não tem aquela questão de uma turma, então a gente fica bem por conta mesmo. Por exemplo, né, o meu TCC, né, no final do curso foi feito, eu fiz totalmente assim por conta, sem muita orientação. Havia um orientador, mas não era aquela orientação próxima, né? Era mais ali uma orientação bem técnica, digamos assim, e mesmo assim era uma orientação bastante ausente, né? Então, no fim das contas, fiz sozinho, né? Sem muito direcionamento de para onde ir, né? O que trouxe bastante dor de cabeça, né? Até porque tivemos bem pouco tempo, né, para elaborar esse trabalho, mas no fim das contas deu certo. Em geral, aquilo que era vantagem na educação à distância vai ser a desvantagem do ensino presencial, e as desvantagens da educação à distância vão ser supridas aqui, né, na educação presencial. Então as coisas se invertem aqui um pouco, então cabe a nós aí colocar na balança, né, e ver, né, quais aspectos são mais importantes para a gente, né? Então eu diria que a educação presencial ela é muito interessante, né, pelo vínculo que se estabelece. Então nós conseguimos ter um vínculo muito próximo com os professores, conseguimos ali no caso, né, tirar dúvidas, ter todo esse acesso aos professores, aos colegas também, então formar de fato, né, aquele vínculo ali entre uma turma, né, e fazer trabalhos em grupo e desenvolver todo esse processo aí de uma construção coletiva do conhecimento, né, esse debate de ideias. Tudo isso assim que enriquece muito a nossa formação. É muito mais fácil também para a gente se engajar em projetos, né, extracurriculares, né, diversas ações aí, se torna bem mais fácil esses processos, né, participar desses processos. E também a questão do diálogo, né, o nosso acesso, né, a um suporte ali é muito mais eficaz, né, nós conseguimos aí, né, conversar melhor, tanto com professores, coordenação, enfim, funcionários em geral, né, e ter ali uma ajuda, né, mais eficiente, e um apoio mesmo, né, e dialogar ali em relação a alguma demanda mais específica. Então tudo isso se torna, né, bastante facilitado, né, na educação, né, na graduação presencial. O que eu mais percebo, assim, que são algumas características assim que são mais gerais, né, que todos, né, que têm algum tipo de deficiência comentam sobre essas questões, que é basicamente, né, primeiro a questão do deslocamento, né, para a faculdade. Então é preciso a gente ter essa questão da mobilidade, né. Te indico aqui também, no caso, um curso de orientação e mobilidade, né, um curso que pode ajudar bastante nesse processo também, né. A gente vai precisar lidar, né, com uma falta de acessibilidade ali na estrutura, né, pode ser que não, né, o prédio não seja tão bem preparado assim, e também alguma dificuldade com adaptação de materiais, né, uma vez que a gente não tem toda essa autonomia, né, na elaboração dos materiais, como era o caso da educação à distância que eu comentei, né, então a gente fica um pouco dependente, né, de receber essas adaptações e, bom, às vezes acontece de não vir, né? Mas faz parte, né? E como eu disse, isso vem muito de uma falta de conhecimento, uma falta de uma consciência, de um preparo. Mas com o diálogo, né, a gente consegue sim superar e contornar essas situações, né? E as coisas vão sim chegando no lugar. Pelo menos, né, a minha experiência tem sido bastante positiva, né, nesse sentido. Lembrando aqui que o curso de graduação eu estou cursando, né, esse curso presencial, né, estou aí há 3 semestres já no curso, mas essa tem sido um pouco a minha experiência, assim, eu tenho gostado bastante, tem sido assim, muito enriquecedor. Essa questão do vínculo, eu acho assim, que é uma questão extremamente importante, né, a gente descobre ali de fato, né,
amizades, né, e pessoas que estão ali de fato, né, dispostas a nos ajudar, né, a fazer a diferença, né? Eu vejo isso em muitos professores, em muitos colegas também, então isso é muito bom. Antes então de eu aqui fazer as colocações finais, eu quero te pedir, né, deixa aí no comentário, né, qual que é a sua opinião, né, a partir desses pontos que eu coloquei. Qual você escolheria, né? Uma graduação à distância, uma graduação presencial, né? Por quê? Né? Quais pontos são mais importantes para você? Né? Ficou algum ponto aqui que eu não comentei, que você queira, né, acrescentar? Deixa aí nos comentários, né? Vamos estender esse debate. Para mim, pesa mais essa questão do vínculo, essa questão dessa proximidade e todas as possibilidades que uma graduação presencial nos dá. Então é isso que eu, né, recomendo, né, dentro dessas duas. Se você tem essa possibilidade, né, se você consegue, é interessante, né, fazer esse esforço, né, para estar numa faculdade presencial. Ainda que nós passemos por muitas dificuldades, e certamente, né, essas dificuldades vão aí aparecer no seu caminho, né, se você também optar por isso, apesar disso, vale a pena ainda. Né, vale a pena nós ocuparmos esses espaços, né, para que a sociedade também nos veja, né, nos veja nesses espaços, porque nós que temos uma deficiência, muitas vezes podemos já ficar mais isolados, né, mais à parte assim, da sociedade, né, um processo natural que a gente vê ao longo da história. Então, né, se nós formos para a educação à distância, nós muitas vezes vamos acabar reforçando isso. Né? E de qualquer forma, o mercado de trabalho depois, nós vamos precisar lidar com outras pessoas. Né? Então, não dá para ficarmos trancados dentro de casa para sempre, não é? Então, penso dessa forma, que a educação presencial traz essa vantagem, né, de nos enriquecer essa nossa formação pessoal e também ser esse instrumento aí, né, de uma sensibilização do outro também, para que a gente consiga aí formar profissionais cada vez mais preparados para lidar, né, com a pessoa com deficiência e cidadãos, né, mais conscientes, né, da importância da inclusão, da acessibilidade, da diversidade. Claro, isso aqui apenas no aspecto metodológico ali de inclusão, mas quando nós pegamos a questão do conteúdo também, né, a faculdade presencial tem condições de aprofundar bem mais. Então, isso é o que eu tenho experimentado. Né? A educação à distância ela acaba sendo um pouco mais superficial e isso é natural, né, pelo próprio método. Né? Então, na faculdade presencial nós conseguimos uma maior profundidade. Mas, se de todas as formas realmente não for possível, né, uma faculdade presencial para você, a educação à distância também cumpre, né, o objetivo, né, é possível sim, né, também é uma possibilidade. É importante a gente sempre lembrar também, né, todos vamos passar por dificuldades na faculdade, mesmo aqueles, né, que não têm uma deficiência, cada um vai ter a sua dificuldade em algum aspecto diferente. Né? Então, alguns vão enfrentar dificuldade, né, por ter alguma dificuldade mesmo em relação ao aprendizado, a outros, né, talvez por uma questão de idade, por um conflito de gerações ali. Então, esses cenários existem. Né? E eu peço a você que está ouvindo esse vídeo, que vive, né, passa pela faculdade, relate aqui nos comentários os seus desafios, né, mas também aquilo que é gratificante, né, em estar na faculdade. Né? Então, isso pode ser muito útil, né, para que a gente possa aí trocar essas experiências e ter aí essa inspiração também, né, nos ajudarmos uns aos outros aí. Então, isso seria muito bom. Vamos fazer aí da aba dos comentários aí, de fato, um espaço de partilha, né, a respeito desse tema. Com isso aqui, então, fechamos essa sequência de vídeos sobre as etapas da educação. Então, né, você possa aí conferir a playlist completa, possa sempre aí deixar nos comentários a sua opinião, deixar o seu like, a sua inscrição no canal para nos ajudar. Temos também um grupo de WhatsApp fechado, onde eu envio informações, né, sobre os conteúdos aqui do canal. O link também está aí na descrição para você participar. E
Tem muitos outros vídeos vindo por aí, então deixe também as suas sugestões do que você quer ver aqui, né? E se prepara aí, porque ainda tem muita coisa boa, né, para vir aqui para o canal. Tá? Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.